nossa aula de matemática, nós vamos fazer as atividades do capítulo 8 do seu livro 3. Então, você vai abrir o seu livro na página 114. Lá na página 114, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa imagem que vocês estão vendo ali. Observem com bastante atenção essas imagens. A gente vai falar neste capítulo sobre medidas e comparações. Essas pessoas estão em que local, turma? Num parque, exatamente, ó, se vocês olharem aqui tem uma plaquinha, ó, Parque Municipal. O que pode ser medido nessa cena? Olha bem, pessoal, cada pessoa está fazendo alguma coisa. Vamos analisar? Essas crianças, o que elas estão fazendo? Estão tentando abraçar uma árvore, né? Elas podem estar tentando medir o tamanho desta árvore. Essa senhora, o que ela está fazendo? Está passeando com um cachorrinho, não é mesmo? Esse pai e esse filho aqui, eles estão fazendo o quê? Estão comprando uma água, né? E aqui o pai está pagando o vendedor pela água. Então, isso pode ser um tipo de medida, medir o dinheiro, a gente pode medir a quantidade de dinheiro. Aqui nós temos um termômetro, vocês estão vendo que tem um termômetro e um relógio nesse parque. O termômetro serve para quê? Para medir a temperatura, ó, quantos graus está fazendo? 32 graus. E o relógio, ó, está marcando o horário. 8 horas, então também posso medir o tempo. Aqui também temos uma mulher que está fazendo o quê? Está fazendo uma caminhada, né? Se alongando. Então, nessa situação aqui, nessa cena, a gente tem alguns tipos de medida. A gente pode medir o tempo, como nós falamos, a temperatura, o dinheiro, o tamanho das coisas, né? O comprimento. Você vai agora circular onde a medida de tempo aparece na imagem. A prof acabou de falar com vocês. Aonde que na imagem aparece uma medida de tempo? Muito bem, aqui no relógio, ó, 8 horas. Isso é uma medida de tempo. Agora para a gente pensar. A cédula de R$5 que o pai está pagando pela água, pode medir a quantidade de água da garrafa? O que você acha? Sim ou não? Eu posso medir a quantidade de água que está dentro da garrafa com essa cédula? Não, né, pessoal? Não posso. Porque para medir a quantidade de água e de outros líquidos, a gente não usa o dinheiro. Nós usamos alguns recipientes, outras coisas para medir a quantidade de líquido. O dinheiro não mede a quantidade de líquido, certo? E nós vamos falar neste capítulo sobre padrão de medida. Você sabe o que significa essa palavra, padrão? Padrão significa algo que eu uso como uma referência. É algo que eu uso para comparar quando eu quero medir alguma coisa. E ao longo desse capítulo nós vamos estudar e aprender mais sobre os padrões de medida. O que eu vou usar para medir o tempo? O que eu posso usar para medir a temperatura? O que eu posso usar para medir o comprimento? Certo? Então a prof já volta para nós fazermos as atividades da página seguinte.